atividade econômica aqui no Brasil deve crescer 0,2% no terceiro trimestre e 1,7% no ano. Essa é a previsão unânime entre especialistas que foram consultados tanto pela Reuters como pela Broadcast. O dado sai daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, pelo IBGE. E segundo analistas, a desaceleração da economia será decorrente da política monetária mais restritiva, que deve levar a uma nova moderação no crescimento do país, principalmente nos segmentos ligados ao mercado de trabalho. Apesar disso, eles ainda devem apresentar desempenho positivo no período. Em contrapartida, a gente deve ver uma perda de tração da indústria, segmento que é mais sensível ao crédito. A agropecuária também deve recuar após um primeiro semestre muito forte. E é para conversar um pouco sobre essa expectativa aí da divulgação do PIB do terceiro trimestre aqui do Brasil, que eu chamo agora o economista do ASA, o Leonardo Costa, que já está aqui comigo. Leonardo, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Leonardo, o que pode explicar então essa perda de ritmo? Primeiro eu quero entender se vocês aí no ASA estão alinhados também com essa expectativa de um crescimento bem mais fraco agora nesse terceiro trimestre. Reuters, Broadcast fizeram pesquisas que traz aí unanimemente a expectativa de um crescimento de apenas 0,2% do PIB. Está alinhado com vocês? E o que pode ser realmente o maior fator motivador dessa atividade mais fraca nesse terceiro tri? Olha, sim, a projeção da gente aqui no ASA é de uma desaceleração para 0,2 também, né, em linha aí com o consenso do mercado, um consenso bem amplo, vários economistas projetando 0,2. Tem um risco de que seja até um PIB um pouco menor do que isso, né, quando a gente olha a distribuição das projeções, tem algumas projeções que estão até abaixo, próximo de zero ou até negativa para esse PIB do terceiro trimestre, né. E aí o que a gente tem? A gente tem uma desaceleração nesse terceiro tri, a expectativa de que ela continue, ela avance também para o quarto trimestre, né. E, qual é o principal fator, né? Acho que um que você já citou é o segmento agropecuário, que teve um crescimento muito forte no começo desse ano, né. Se a gente lembrar, o PIB do primeiro trimestre, foi acima de 1%, né, o que é um ritmo bastante forte, é um ritmo próximo de um crescimento da China, né, que a gente vê que tem um crescimento bastante forte. Então o setor agropecuário, que foi o grande propulsor da atividade, na primeira metade do ano, começa a ficar mais fraco agora nessa segunda metade do ano, né. Então o principal fator aí que a gente pode citar, que tem mais volatilidade é o agropecuário, e além disso, obviamente, é o efeito da política monetária que também está chegando, em outros segmentos da atividade, como serviços e indústria, né. Então, acho que esses são os 2 principais aí que a gente pode citar para o PIB do terceiro tri. Já pegando aqui essa questão da Selic, bom, a gente sabe que a Selic traz um efeito defasado, né? Inclusive para a própria questão de crédito, para controle de inflação, enfim. Esse desempenho garante que realmente a gente, na verdade, pode pesar de uma forma pontual para setores, na tua visão? Por que eu te pergunto isso? Ao mesmo tempo que a gente tem essa expectativa, de desaceleração da atividade econômica, a gente ainda tem um mercado de trabalho resiliente, com dados de desemprego aí em mínimas históricas, quando, na verdade, com essa taxa de juros que a gente tem hoje, já era esperado uma desaceleração bem maior, no mercado de trabalho, e não é isso que a gente tem tido, Leonardo. Então, talvez a gente pode ter um efeito da Selic ainda elevada em determinados pontos apenas e não de uma forma generalizada na atividade econômica do terceiro tri? Olha, com certeza, e é algo que a gente tem, observado, né, o efeito ele não tem sido, igualmente distribuído pelos setores, e é algo que é natural, da economia, né. Existem setores que são mais sensíveis ao juro mais elevado e setores que são, menos sensíveis, né. E aí o que a gente pode citar, de destaque, que vale a pena prestar bastante atenção nesse PIB do terceiro tri em relação a essa sensibilidade da política monetária, eu citaria a formação bruta de capital fixo, né. Então o investimento ele tende a ser, mais afetado, né, pelo juro mais elevado, e tem uma expectativa de desaceleração, dessa variável, né. Então esse é o principal ponto que a gente tem que observar. E também o consumo das famílias, né, dado que
por mais que o mercado de trabalho, de fato, ele siga bastante aquecido, quando a gente olha as medidas de crédito, as principais medidas de crédito, a gente vê, um sinal mais claro de que a política monetária está chegando ali com um esfriamento, né. Então, de fato, acaba que, o juro elevado ele não afeta diretamente, de uma maneira equânime, todos os setores, mas ele acaba afetando alguns outros que vale a pena prestar atenção, e nisso o investimento e o consumo das famílias são os principais. Uhum. Em comparação com o segundo trimestre, a gente, vindo com essa, né, desaceleração, a gente pode fazer uma leitura nesse momento, Leonardo, de um enfraquecimento mais estrutural realmente de demanda, ou essa transição, né, do segundo tri para um terceiro desacelerado deve mostrar mais uma economia entrando em pouso suave? Olha, ainda é um pouso muito suave, né, porque um crescimento de 0,2 ainda é um crescimento, razoável para um juro de 15%, né. Então acho que a gente tem que tentar olhar o cenário, como um todo, né, e ver que de fato ainda é uma desaceleração com um pouso bastante suave. E quando a gente olha para a expectativa do quarto trimestre, isso a gente já em dezembro, né, a gente já está começando a colher dados de dezembro, a gente não vê nada muito brusco, né, então de fato a gente está indo, em um pouso bastante suave, né. E aí olhando já, fazendo uma extrapolação para 2026, né, a gente vê que vai ter um aumento de gasto fiscal, né, dado essa isenção do imposto de renda, então vai aparecer alguma coisa adicional ali, que vai acabar sustentando a atividade. A gente não vê, movimentos bruscos de desaceleração, os dados que a gente tem até agora também não dão essa indicação, né, então tudo está se encaminhando mesmo para um pouso suave da economia e provavelmente o PIB de hoje ele deve registrar esse movimento. E, Leonardo, as commodities seguem sustentando, né, o nosso setor externo, inclusive sustenta, mas com uma certa volatilidade, que é o que a gente vem acompanhando. Na tua avaliação, quanto do PIB desse ano pode ter um ciclo positivo, né, lá fora, e quanto pode vir realmente de fatores internos? Olha, muito dessa questão das commodities já apareceu na primeira metade do ano com o PIB agro, né, então a gente já conseguiu colher, bastante desse fator commodities, no PIB agro deste ano, né. Agora a gente vê que teve uma queda, né, do preço das commodities, em real nessa segunda metade do ano, que provavelmente influi nessa relação, de um ímpeto menor do setor agropecuário na segunda metade. Obviamente que tem questões de sazonalidade, mas isso também acaba influindo negativamente e vai nessa direção de desaceleração, né. E domesticamente, eu acho que acaba indicando que para o ano que vem o setor agropecuário não deve ter um brilho tão grande quanto ele teve nesse ano, né. Então acho que a gente teve um movimento perfeito, para a agropecuária nesse ano, ele tende a não se repetir, no ano que vem. A gente não imagina que ele seja um grande detrator do PIB, né, a ponto de, segurar tanto assim o crescimento, mas de fatores domésticos, acho que continua sendo um grande impulsionador, né, e é um destaque em 2025. Se a gente for surpreendido positivamente com o PIB desacelerando bem menos, né? Ou seja, se mantendo numa alta maior do que o mercado está esperando, quanto que isso pode pesar para a decisão do Copom na semana que vem? Isso porque em todos, né, em todas as atas a gente tem visto o comitê reforçando esse tom mais hawkish e em nenhum momento descartando a possibilidade de voltar a subir a taxa de juros caso julgue necessário para convergir a inflação à meta, né? Sempre crivando isso. E, em contrapartida, se a gente tem uma resiliência da atividade econômica, e não seria a primeira vez que isso aconteceria, essa surpresa com o PIB do país, né? Só que dessa vez a gente poderia vir com uma surpresa muito positiva às vésperas de um Copom, o que seria muito bom por um lado, obviamente, a atividade econômica resiliente, mas por outro, quanto disso pode ter de impacto negativo na condição da política monetária caso o PIB não desacelere tanto quanto os economistas estão esperando? O PIB ele costuma ser a variável talvez ela, assim, tem grande relevância, né,
na condução da política monetária, obviamente, mas ele tende a ser um pouco mais atrasado, né, porque a gente já está em dezembro, e a gente está falando de um PIB que foi com dados até setembro, né, mas obviamente que ele simboliza alguma coisa. Se de fato essa desaceleração não tiver sido tão grande e, além disso, nesse PIB a gente também vai ter, a revisão dos dados do PIB do começo do ano também, né, então se nessa revisão e no próprio dado do PIB, a gente vê que teve um crescimento maior do que o esperado, né, pode ser que, naquele comunicado do Banco Central em que ele indica a desaceleração da atividade, que ele ainda chama de bastante incipiente, né, aquilo pode permanecer, no comunicado, né. E aí, em termos gerais, o que que isso significa? Significa que provavelmente ele vai esperar mais para cortar os juros, né. Aqui no ASA a gente projeta o início do ciclo do corte de juros em março, né, mas já tem apostas que estão indo para janeiro, né. Então, caso esse dado de atividade ele venha mais forte, pode se consolidar, né, ou mesmo crescer, voltar a crescer essa aposta de corte apenas, em março, né. Acho que o cenário central ainda é março, para o mercado, né, mas caso esse dado de atividade ele venha mais forte, com revisões mais fortes, pode consolidar essa ideia de que o Banco Central vai esperar um pouco mais para começar o ciclo de juros e o janeiro acaba ficando fora da mesa. Vamos aguardar então, Leonardo. Obrigada por todas as análises, né, pelo seu tempo aqui com a gente. Uma boa quinta-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Até Até a próxima. mais.